Eu venho me equilibrando entre a arte e a educação já há algum tempo. Mas quando a pandemia deu as caras, foi meu lado artístico que garantiu a minha subsistência. 2020 foi um ano intenso de muito aprendizado e expectativas, que encerrou em frustração e desamparo. Mas a arte, a artesania, possibilitam reter nas mãos um fiapo de esperança. Um fio só, às vezes basta para continuar a história. A Mira é a história de uma moça que dança desavisadamente até perceber que ela está sendo olhada. É um jogo entre a dançarina e o olhar, que nada mais é do que o próprio enquadramento. Esse olhar vai se tornando mais exigente, mais invasivo ao ponto de tentar despir-la, né? E ela vai reagindo. A princípio tem a vergonha, tem o prazer, né, de ser visto, depois a vergonha e por fim tem a raiva, né, de sofrer esse abuso que se apropria da sua liberdade, do seu corpo e do seu prazer de dançar. A música e a dança são essenciais para essa história. São elas que criam esse jogo entre o olhar e a dançarina. Mas a linha é fundamental para revelar as emoções desse jogo. E para que a gente tivesse liberdade de trabalhar com a linha e ainda mantivesse toda a fluidez dos movimentos, a beleza da coreografia, nós optamos por usar a rotoscopia. E pedimos que uma dançarina, uma bailarina, criasse essa coreografia e desse vida à Mira pra gente. Nesse ponto, nós já éramos uma equipe trabalhando para que o filme acontecesse, para que essa história ganhasse corpo, ganhasse vida. Existem pelo menos 3 bons motivos para a Mira vir ao mundo em definitivo agora, nesse momento. Um deles é que é uma história linda, uma história delicada e que merece ser contada, merece ser vista. O outro é que diante da situação da cultura no país, com a pandemia, esse é um bom momento para que essas pessoas que trabalharam sem receber, como a Lu Arasaki, como a Luísa, que gastava do próprio bolso pagando Uber para carregar o equipamento dela e vir fotografar na minha casa, é interessante que essas pessoas nesse momento possam receber pelo seu trabalho, pelo que foi feito e pelo que vão fazer. Também o terceiro motivo é para salvar uma das razões de a Mira existir, uma das razões de eu estar naquela condição de escassez e criar essa história dentro dessas condições de escassez. Em 2017 eu escrevi o roteiro de um longa. Eu estava com um comichão criativo
só estava dando aula e precisava criar alguma coisa. Eu vi um edital, eu tinha acabado de terminar a minha pós em cinema e eu pensei, vou escrever um roteiro de longa, olha que fácil que é. Como eu já tinha ali uma bagagem e tinha uma história que havia escrito em versos, eu pensei, vou partir daqui, e realmente eu consegui escrever. Eu escrevi em 2 meses essa história, ela foi para o edital e ela foi classificada. Não foi aprovada, não tinha pontuação, nem equipe, não tinha condições, nem os próprios recursos oferecidos pelo edital eram suficientes para fazer a animação como eu tinha imaginado, mas foi uma carreira excelente para um roteiro nascido assim, nesse rompante, e o primeiro longa-metragem, o primeiro tratamento do roteiro, inclusive. E isso foi um encontro na minha vida. E eu decidi que a partir de então eu ia trabalhar para produzir essa história, que se chama Helena Queria o Chapéu. E para isso eu fui descobrindo os caminhos, e um dos caminhos era abrir uma empresa. Ao tentar abrir essa empresa, eu descobri que eu já tinha uma que eu havia aberto em sociedade com a minha irmã em 2009 e que não havia sido devidamente encerrada. Com isso eu descobri uma dívida enorme. Pagamos metade dessa dívida até começar a pandemia. Mais da metade da dívida que era parcelável. Pagamos uma infinidade de taxas federais e estaduais. Essa é uma dívida na prefeitura de Foz do Iguaçu. A empresa era em Foz do Iguaçu, que cobra uma taxa mensal. E quando não conseguimos pagar, ela autônoma, eu autônoma, sem trabalho devido à pandemia que fechou meu espaço de aulas, descobrimos que com 3 parcelas a dívida voltava para a justiça, porque já estava na justiça quando descobrimos isso. E não era mais possível negociar, não era mais possível reparcelar. Nenhum argumento da pandemia serviu para que dessem um desconto na dívida e a gente desse um jeito de pagar. Nada foi possível, ainda está na justiça. Minha conta bem no início da pandemia, ano passado. Eu tinha recebido um prêmio por uma videoaula nos editais da Lei Aldir Blanc, um prêmio de R$ 1.500. Eu não conseguia receber o prêmio, porque minhas contas estavam todas bloqueadas. Eu não ia conseguir receber o auxílio emergencial, porque minhas contas estavam todas bloqueadas. Por fim foram desbloqueadas e agora estão sob ameaça de bloqueio de novo. A advogada pediu que não bloqueiem as contas de pessoa física. E a dívida, que era de 8 mil, e da qual pagamos 4, hoje está novamente na faixa de 8 mil. Da última vez que eu olhei, estava em 6 e as minhas contas só não estão bloqueadas, porque o processo foi mandado para o contador, né, para que ele calcule, enquanto que está a dívida, todas as custas agora. Infelizmente, vivemos num país que perdoa dívidas de empresas que são notórias devedoras e que têm uma dívida gigantesca, e a gente, o pequeno empreendedor, que tem uma empresa que nunca foi movimentada e que comprova isso, e é simplesmente massacrado num momento de crise como esse. Enfim, essa empresa ela foi aberta com a única e exclusiva finalidade de colocar os meus projetos em editais, registrar projetos com uma mira para que eu tenha o CPB, né? Porém, ela está sob ameaça, porque nesse momento eu não consigo resolver a dívida, eu não consigo nem pagar o meu contador. E então a gente precisa salvar a empresa para poder registrar os trabalhos, produzir a mira, para poder dar início a essa carreira que vai culminar lá na produção, agora não só mais de Helena Queria o Chapéu, mas também de um outro projeto que eu desenvolvi em 2019 em um núcleo de roteiro. São todos projetos para animação. E é isso. Para retomar o fio dessa história, a gente precisa desatar esses nós que foram se formando aí pelo caminho durante esse período tenebroso que a gente vive. E, ao mesmo tempo, um projeto como esse vai me possibilitar sobreviver e sobreviver da minha arte.
É isso.